Olá, turma. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Eu sou o professor Renan Galvão, esse é o nosso 12º e último encontro. Então chegamos na última aula, hein, pessoal? Chegamos aí na aula final da nossa disciplina. Hoje nós vamos discutir as obras portuárias e aeroportuárias, tá? A gente começa com as obras portuárias, correspondendo aí à seção 4.2 do livro de vocês, e depois vimos as obras aeroportuárias, que corresponde à seção 4.4, ok? Bom, pessoal, como de costume, o chat de perguntas e respostas está aberto, então vocês podem ir mandando as dúvidas e as contribuições de vocês que a gente discute aí e conversa no final da aula, ok? Deixa eu só abrir aqui o chat de perguntas e respostas. Bom dia para o Nicolas e bom dia para o André, que mandaram um bom dia aí no chat. Bom dia, pessoal. Como a gente vai abordar 2 sessões, a aula de hoje é um pouquinho corrida, né? Mas vamos começar falando sobre as obras portuárias, então. Obras portuárias e aeroportuárias, né, vocês vão ter chance de discutir também, né, sobre portos e aeroportos, alguns aspectos fundamentais, lá nas disciplinas de engenharia de tráfego, né, eu não sei exatamente qual é o nome dessa disciplina na grade de vocês, mas são ali nas disciplinas de transportes, engenharia de tráfego, logística, né. Bom, quais são os principais modais de transportes, né? O rodoviário, esses modais a gente conhece, né? O rodoviário, ferroviário, aéreo, o hidroviário, né? Que aí pode ser marítimo, fluvial ou de cabotagem. E aí, esse modal hidroviário, ele também é conhecido, né, como aquaviário, tá? Dependendo da literatura que você está consultando. Ele pode ser marítimo, né, se o transporte das embarcações acontecer no mar, nos oceanos, fluvial, se as embarcações trafegarem em rios, ou de cabotagem, que é quando as embarcações elas navegam, né, pela costa, pelo litoral do país. Então é uma navegação de porto a porto, tá? No litoral brasileiro, muitas vezes sem perder o continente de vista, tá? Isso é cabotagem, ok? E nós temos ainda um modal que às vezes a gente nem lembra, né, que é o dutoviário, tá? O modal dutoviário, ele vai fazer o transporte de fluidos por meio de dutos, de tubulações, né? Igual tá aqui nessa foto, tá? No modal do dutoviário, ele vai transportar o quê? Né? Gases, petróleo, né? Refinados de petróleo, vai conduzir água, tá? Uma adutora, né? Vai conduzir água. Esse tipo de transporte é dutoviário, ok? A água que chega na sua torneira, né? Ela é transportada por meio de adutoras, né? Aqui no Brasil, né, o paradigma em relação ao modal de transporte brasileiro é que a gente é muito dependente do modal rodoviário, né? Aqui em toneladas, tá, por quilômetro rodado aí, tá, é uma unidade de toneladas por quilômetro, a 65,6% das nossas mercadorias, né, em peso, tá, em toneladas por quilômetro, são rodados aí no modal rodoviário, né? Aí depois a gente tem quase 20% com ferroviário. Depois aqui, ó, a gente junta esse hidroviário aqui amarelo é o fluvial, tá? E o de cabotagem, ó, 9,6%, né? Então, no modal aquaviário, a gente tem quase 12%, né? 9,6%, 11,4%, né? A gente tem de aquaviário, né? De embarcações aí por, né, rios e cabotagem. E aí depois a gente tem aqui o dutoviário em verdinho, né, com 3%, e o aéreo, ó, com 0,05%. Por quê? Porque isso aqui é em toneladas, né? E o aéreo,
ele não carrega muito peso, né? Não quando comparado com um vagão de trem, comparado com um navio, né? Por isso que em toneladas por quilômetro rodado, né, o aéreo é o que menos vai ser responsável por transporte, né, de mercadorias em peso, tá? Até porque também quando a gente tem, né, importação, exportação por avião, a gente tem produtos já com maior nível de refinamento, né? Não é igual a gente vai transportar soja ou minério bruto para fora do país, nós vamos fazer isso, né, por navios, tá? Então o aéreo é realmente né, o de menor porcentagem aqui nesse gráfico. Mas o problema é que a gente é muito dependente do rodoviário, né? É um dos nossos grandes problemas, tá? O rodoviário, ele não é muito econômico, na verdade ele não é nada econômico, ele polui muito, né? Quando a gente compara, tá, aquaviário, ferroviário e rodoviário, o aquaviário, né, hidroviário, ele é o modal de transporte que menos polui e é o modal de transporte mais barato, né? O que faz com que o frete seja muito barato, tá? Então, realmente, eu não entendo por que, quer dizer, falta vontade política, né, de incentivar esse setor, mas eu não entendo por que o nosso setor aquaviário, né, hidroviário, dadas as condições naturais do nosso país, ele é tão pouco explorado. É uma pena. Nós vamos né, conhecer alguns aspectos fundamentais sobre portos na aula de hoje. A gente começa falando sobre as hidrovias, né? Então, as hidrovias são as vias por onde as embarcações trafegam, né? Dentro aí desse modal hidroviário, tá? Para a gente realizar obras de navegação nas nossas hidrovias, é muito importante que a gente tenha noções de hidrografia e hidrologia, tá? Como, por exemplo, vai ser fundamental a gente conhecer as seções transversais dos rios, né? Eu preciso conhecer como que é a geometria do meu canal, a geometria do meu rio, né? Da calha ali do meu rio. Preciso conhecer a vazão e a velocidade das águas, tá? E aqui a vazão está muito associado ao nível de cheias e de estiagens, porque eu preciso conhecer o regime de vazões do meu rio, né? Então, qual é a vazão no período de cheias, onde o nível está, né, mais elevado? E na seca, seca é o problema, né? No período de estiagem, que o meu nível cai, né? Quando o nível da água cai, eu estou perdendo, né, a área molhada do meu canal. Então, às vezes, o meu rio podia, né, o meu rio era capaz de comportar o tráfego de embarcações de um determinado tamanho, e depois o nível baixa, essa embarcação já não passa mais lá, ela vai encalhar, né, no fundo do meu rio. Tá? Então, esse regime de vazões é muito importante conhecer, e a velocidade também, né, que vai influenciar na navegação, na navegabilidade. E ainda conhecer muito bem o transporte de materiais, de material sólido, tá? Porque o transporte de material sólido vai causar o fenômeno aí de erosão e assoreamento nas seções do meu corpo hídrico. Então, é muito importante a gente fazer um estudo, né, de levantamento dos níveis médios, tá? E também níveis de estiagem, nível máximo do meu rio, e conhecer a geometria do meu corpo hídrico, tá? Em relação a essa figura aqui, ó, é em relação ao transporte de sedimentos, tá? Que ele pode acontecer a partir de 4 mecanismos diferentes. As rochas, pedregulhos, elas vão ser transportadas, né? Elas serão transportadas por meio do mecanismo de rolamento ou deslizamento, né? Então, essas rochas, pedras, elas vão rolar no fundo do rio ou deslizar sobre a sua superfície, tá? As areias, elas vão se movimentar por saltação, que aí já são sólidos de menor granulometria, né? Então, essas partículas, essas areias, elas saltam sobre o fundo do rio, tá? Então, é um mecanismo de saltação. E, por fim, o silt e a argila, elas vão se movimentar junto com a água, porque como são partículas bem finas, né? As mais finas aí, mais finas que as areias, os silts e as argilas, eles estarão em suspensão na água, tá? E aí, com o movimento do rio, né, corrente abaixo, vai fazer com que o silt e a argila seja carreado em conjunto, né, se movimente em conjunto com o fluxo de água. Esses são os 4 mecanismos principais de transporte de sedimento, tá? Em relação à morfologia,
fluvial, tá? Ou seja, qual é a forma que o meu rio pode tomar, né? A alimentação do rio, em linhas gerais primeiro, né? A alimentação do rio pode ser pluvial, quando esse rio é alimentado pelas águas de chuva, ou nival, quando o rio é alimentado pelo degelo, né, de calotas polares, né, por água de degelo. É muito importante a gente entender como vai se dar a evaporação desse corpo hídrico, tá? Então, conhecer a área superficial desse rio e as temperaturas médias, para, dentro dos nossos estudos hidrológicos, tentar identificar qual que vai ser a perda de água por evaporação desse rio, tá? E um problema muito grave é o de erosão e assoreamento que os nossos corpos hídricos podem sofrer, tá? Então, por exemplo, em trechos de rio onde a declividade de fundo do rio é muito alta, né? Quando o rio tem maior declividade, o escoamento ele acontece a altas velocidades, né? Então essa velocidade alta do rio, essa alta energia cinética do rio, ela vai provocar a erosão da calha, das paredes laterais do fundo do rio e vai levar partículas, né, vai transportar sólidos junto com o rio, até que pode chegar num trecho onde a declividade é baixa, né? Então, ó, se a declividade reduz, aí, né, ó, aqui ó, eu tenho declividade alta, velocidade alta, eu tenho erosão, né? Aí, de repente, a declividade do rio baixa, ele fica quase retilíneo ali, né, o fundo do canal ali, uma declividade bem baixinha. Aí, aqui, a velocidade de escoamento vai cair muito, né, o rio vai escoar com uma velocidade bem baixinha, e aí isso vai permitir com que todas as partículas que foram transportadas nesse trecho de erosão, que foram erodidas, elas vão acabar se depositando sobre essas seções, né, o que vai causar o assoreamento do meu rio, tá? Os rios, quando a gente pensa em sua morfologia e forma, eles podem ser retilíneos quando seguirem aí, né, um trecho muito próximo, né, de uma linha reta com poucas curvas, tá? Ou curvas muito suaves. Ele pode ser anastomosado quando você tem, né, aí a junção e a derivação, né, desse rio em vários pequenos corpos, né? Então veja só que esse corpo hídrico como um todo, ele vem aqui, daí se deriva em duas partes, aí aqui ele se encontra, né, com uma outra parte, vem, essas partes se encontram de novo, tá formando essa malha, né? Quando a gente tem a formação dessa malha, nós temos um corpo hídrico anastomosado, tá? Quando um corpo hídrico ele tem muitas curvas, ele é um corpo hídrico meandrântico, né? Daí vem aí da palavra, né? Meandros, né? Os meandros, as curvas que a vida dá, os meandros da vida, né? Então, quando a gente tem um rio muito cheio de curvas, nós temos um rio meandrântico, tá? E por fim, nós temos os rios entrelaçados, que aí são aqueles que apresentam porções de terra no meio desses rios, né? E aí essas porções elas podem estarem mais aparentes ou não em função do nível da água também, tá? E aí é importante conhecer a morfologia desse rio para garantir aí que a embarcação esteja passando pelos locais corretos, né? E aí a gente pode se fazer algumas perguntas básicas, tá, pessoal? Quando a gente está pensando em obras de navegação, em hidrovias, né? Quais barcos podem navegar na hidrovia, tá? E qual é a geometria dessa hidrovia necessária para que essas embarcações trafeguem, tá? Bom, então, para a gente responder essas perguntas e encontrar esses valores de referência, primeiro é bom a gente entender a geometria de uma embarcação, tá? Então, ó, nessa figura aqui, ela está no livro de vocês, tá? A gente consegue verificar quais são aí os elementos geométricos de uma embarcação. Então, a gente tem aqui, ó, de ponta a ponta da minha embarcação, o seu comprimento total, tá? Aí, ponto a ponto em que a minha embarcação está submersa, né? A gente tem o comprimento entre perpendiculares. Quando a gente corta e analisa a seção transversal típica aí dessa embarcação, nós temos o quê? Né? A altura da base, tá? Até a altura da base da minha embarcação, tá? Até a borda dela, né? Essa altura aqui, ó,
sem contar essa instalação de superestrutura, tá? Essa altura aqui a gente chama de pontal. Tá? O pontal, ele vai ser a soma do calado e da borda livre, né? O calado é a distância, a altura da minha embarcação aqui que está submersa. E a borda livre é a distância aí do nível d'água até a borda livre da embarcação. E aí, da borda livre ou do pontal aqui para cima, a gente tem a superestrutura daí, tá bom? Mas o que vai nos importar de fato é a altura desse calado, certo? Que é a altura da embarcação que se encontra submersa. Um outro elemento geométrico muito importante é a boca da embarcação. A boca é a largura da embarcação que está submersa, tá? Então, basicamente, o que nos é muito importante aqui de geometria de embarcação? A boca, que é a largura da embarcação submersa, tá? E o calado, que é a altura da embarcação que está submersa, ok? Boca e calado, tá? A gente tem essa figura novamente, ó. Boca, que é a largura, e o calado, que é a altura. Bom, né, nesse slide, a gente tem aí justamente, tá, os valores de referência para cálculo de profundidades de via, largura e área molhada, tá? Veja bem, ó. O que se recomenda que a profundidade de uma hidrovia, né? Qual é o valor de profundidade de uma hidrovia que é recomendado? Bom, a altura mínima, a profundidade mínima da via tem que ser a altura do calado da embarcação mais 0,5 metros. Então, no mínimo, eu preciso de 0,5 metros de folga, tá? Mas o ideal, a profundidade da hidrovia ideal, é a de 1,5 vezes o calado, tá? Então, o ideal é que seja 1,5 vezes o calado. Em relação à largura da via, tá? A largura mínima exigida é que seja 4 vezes a boca da embarcação, né? Então, essa largura B tem que ser, no mínimo, 4 vezes a largura submersa da embarcação, a boca da embarcação. Mas o ideal, a largura ideal, é que seja 10 vezes o valor da boca, 10 vezes B, tá? E a área molhada do rio, né? A área molhada aqui, ó, do meu canal, né, do meu rio, essa área molhada, o recomendado mínimo é que seja 6 vezes a área S da minha embarcação. Que área S é essa? Ó? A área S é a área da seção transversal da embarcação que está submersa, né? É essa área aqui, ó. Então, a área do rio tem que ser pelo menos 6 vezes a área S da embarcação, mas o ideal é que seja 15 vezes a área S submersa da embarcação, ok? E ainda, né, muitas vezes você vai precisar fazer adaptações nas suas hidrovias, né? Essas adaptações podem ser melhoramentos na hidrovia, principalmente em relação a revestimento da superfície, né, das paredes do meu talude, estabilização das paredes, né, do meu canal ali, das paredes laterais, revestimento, melhoramentos em geral, mas eu posso ter obras de regularização e canalização que daí vão afetar mais a geometria do canal, né, a geometria do meu corpo hídrico. Então, em relação a essas obras de adaptação ainda, né, muitas vezes a gente vai precisar mexer, alterar a seção transversal, tá? Se a gente precisa, de repente, ganhar mais profundidade, né, no meu canal, né, fazer o estreitamento da calha, né? Então, muitas vezes a gente eventualmente precisa fazer isso, né, estreitar a calha e aprofundar o fundo do rio, ou ainda, né, se eu quero desassorear uma área, tá? O meu corpo hídrico, determinadas seções do meu corpo hídrico, eles perderam muito área molhada, muita área útil ali, porque assoreou muito aquela região. Aí eu vou precisar o quê? Retirar, né, limpar o fundo daquele rio. Para isso, né, para fazer retirada de sólidos, né, ou fazer escavações, né, retirada de sólidos, eu vou ter que usar o processo de dragagem, certo? A dragagem, então, ela pode ser hidráulica ou mecânica. A dragagem, né, nada mais é do que a retirada de sólidos do fundo
de rio ou oceanos mesmo, tá? As obras de aumento, né, de alargamento de faixa de areia em praias, elas são feitas por meio de dragagem, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois no YouTube, tá? Procurem por dragagem, tá? Pelo termo dragagem, que vocês vão ver as embarcações, as dragas, né? As embarcações do tipo draga, vão conseguir enxergar o tamanho delas, né? O esquema de como elas funcionam também. Deem uma olhada depois no YouTube, tá? Mas a dragagem hidráulica, ela é utilizada para materiais menores, em especial silt e argilas, porque elas funcionam como um aspirador, tá? Aqui na dragagem hidráulica, você tem um sistema de bombeamento mesmo, tá? Igual lá na hidráulica, um sistema elevatório mesmo, certo? A gente tem aqui a tubulação de sucção, tá? Que vai succionar o material de fundo, aí você tem uma bomba e depois uma tubulação de recalque que vai levar esse material para descartar em um outro ponto ou armazenar, às vezes, na própria embarcação para descartar em outro ponto depois, tá? De fato, funciona como um aspirador em a dragagem hidráulica, mas nós podemos ter a dragagem mecânica, que é como se fosse uma escavadeira no fundo do rio, tá? Que ele vai escavando mesmo esse fundo do rio para retirada de materiais maiores, como areias e pedras, tá? Areias, eventualmente, podem ser retiradas ainda com a dragagem hidráulica, tá? Mas a dragagem mecânica ela vai ser muito utilizada para retirada de pedras, né? Rochas, pedregulhos, material maior, que não consegue ser aspirado por uma draga hidráulica. Muitas vezes, a gente pode precisar de eclusas. Quando a gente tem reservatórios, né, níveis diferentes a serem vencidos, né, eu vou precisar de construir uma eclusa, que é um elevador para embarcações, tá? Essas eclusas elas podem ser simples, múltiplas, uma escada de eclusas ou eclusas geminadas. E eu preciso folgas de 5 a 10 metros de comprimento em relação às paredes da câmara de eclusa e a minha embarcação, tá? Então, 5 a 10 metros de folga no comprimento, uma folga de 1 metro na largura, pelo menos, e uma folga de 0,3 a 0,5 metros de profundidade, tá? A gente não vai ter mais tempo de discutir as eclusas, mas eu peço muito para vocês irem lá, lerem, claro, o conteúdo do livro, e irem lá no YouTube e pesquisarem por eclusas, que vocês vão ver certinho como que funciona esse elevador de embarcações, tá? Porque quando eu tenho um reservatório, uma barragem ali, né, minha embarcação precisa vencer esse desnível, né? Como que ela vence? Por meio de eclusas, tá? Bem legal, tem várias animações, então não deixem de conferir, ok? Eu vou agora para a parte de engenharia de aeroportos, né? Que é o correspondente aí à seção 4.3. A última sessão do livro didático de vocês. Bastante coisa, hein? Ai, meu Deus, vamos lá. Então, para começar a falar de aeroportos, né, ou de engenharia aeroportuária, no Brasil, né, os órgãos que vão regulamentar o espaço aéreo, o tráfego aéreo, né, esse modal em geral, é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA, que vai ser responsável pelo planejamento, regulamentação, normas e acordos referentes ao uso do espaço aéreo, tá? E a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma autarquia que vai ter como finalidade regular e fiscalizar todas as atividades relativas à aviação civil, tá? Como o equilíbrio econômico financeiro dos agentes públicos e privados, né? Zelando aí pelo interesse dos usuários e dos consumidores, tá? Então são esses dois órgãos. Conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica, a gente pode definir que um aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Então, toda essa área é denominada de aeródromo. Um aeroporto é um aeródromo, né? O aeroporto é um aeródromo público. E para a gente fazer um projeto, né, de um aeródromo, né, para a gente projetar aí, pensar em um aeroporto, né, a gente vai precisar levar em consideração diversos aspectos, como a demanda de voos, né, a quantidade de voos que chega, né, que decola e
aterriza, que decola e aterriza nesse aeródromo, as dimensões das aeronaves que vão chegar nesse aeroporto, como que é a vizinhança do aeroporto, tá? Quais são os obstáculos artificiais e naturais que essa vizinhança impõe naquela região, como é o regime de ventos, quais são os ventos predominantes, as condições meteorológicas daquela região geográfica, né, específica, e ainda um estudo de impactos ambientais que a construção desse aeroporto pode causar naquela região, né? As aeronaves, em linhas gerais, elas vão apresentar, né, características de envergadura, que é a distância, ó, de ponta a ponta das asas, tá? Essa distância a gente chama de envergadura, certo? Vai apresentar um comprimento também, né? Ó, comprimento de ponta a ponta da aeronave, né? Pax aqui é a quantidade de passageiros que ela comporta. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns tipos de aeronaves, né? A320, A300, B737, B747, né? E aí, ó, elas vão ter envergaduras, comprimentos diferentes, né? E por consequência, o número de passageiros transportados também diferentes, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é nessa última coluna, ó, dessa tabela, que apresenta o comprimento básico de pouso, tá? Que é o comprimento que a pista é o comprimento básico de pista, tá? Aqui não é necessariamente para pouso, né? Decolagem e pouso, tá? Esse comprimento básico de pista é o comprimento mínimo que a minha aeronave vai exigir para fazer a sua decolagem, tá? Então, aqui a gente vai usar depois da nossa situação problema os valores aí desse comprimento básico de pista. E aí, em função do comprimento básico de pista, tá? Desse CBP aqui, ó. E em função da envergadura da minha aeronave, eu vou poder classificar o meu aeródromo, certo? Então, as pistas do aeródromo, elas são classificadas conforme códigos para saber qual avião pode ou não pousar, tá? Então, esse código da pista, né, vai ser sempre um número e uma letra, tá? Então, olha, se a aeronave que pode pousar nessa pista tiver um comprimento menor que 800 metros, o número recebe o número 1, código número 1. De 800 a 1.200, tá? De comprimento básico de pista para aeronave, 2. 1.200 a 1.800, 3. Maior que 1.800, 4, tá? Já se a envergadura dessa aeronave for menor que 15, a letra é A. Né? Se for entre 15 e 24, a letra B, assim por diante, até a letra F, né? Para envergaduras maior ou igual a 65 e menor que 80, tá? Então, aí, dependendo do comprimento básico de pista e da envergadura da aeronave tipo que pode pousar naquela pista, né? A maior aeronave que pode pousar naquela pista, a gente vai criar, então, um código de referência para esse aeródromo, tá? E aí, nós temos aqui diversas distâncias que são importantes para quando a gente for calcular, tá? O comprimento, né, da nossa pista de decolagem, tá? Nós temos a pista disponível para corrida de decolagem, tora, tá? Que é esse primeiro valor aqui, ó, que é o comprimento declarado da pista em função do comprimento básico definido, tá? Sendo que essa distância aqui de corrida de decolagem não pode ser inferior a 30 metros. Aí nós temos distância disponível para aceleração e parada, ASDA, tá? Que daí já é essa segunda cota, ó. Que aí é o comprimento de pista disponível para corrida de decolagem, tá? É esse comprimento aqui, acrescido de um comprimento da zona de parada, ou stopway, tá? Então ele tem um comprimento de folga aqui, eventualmente, caso a aeronave precise, né, parar, tá? É a zona de parada ou stopway. E aí nós temos ainda, no final, a distância disponível para decolagem, chamada toda, tá? Que é o comprimento de pista de corrida de decolagem, tá? Mais uma extensão de zona desimpedida ou clearway após a cabeceira da pista para sobrevoo na fase inicial de subida, tá? Então, aqui ainda, né, é uma distância que precisa ser, não pode ter vizinhança nem nada, tá? É uma região clearway
que precisa estar uma zona totalmente desimpedida, porque é onde a minha aeronave está na fase inicial de subida ali, para essa aeronave fazer o seu sobrevoo, tá? E por fim, nós temos a distância disponível para pouso, tá? Que é o comprimento declarado de pista disponível para corrida no solo durante o pouso da aeronave, tá? Bom, e aí, para a gente calcular o comprimento de pista, né, o comprimento necessário para uma pista, a gente precisa levar em considerações algumas condições, como condições de temperatura, altitude, declividade da pista, que vão influenciar no seu comprimento necessário para pousar e decolar, né? Lembrando que esse comprimento ele deve ser o suficiente para pousos e decolagens conforme cada tipo de aeronave, certo? Muito bem, então, ó. O comprimento real da pista, L, né, que ali, né, o comprimento necessário ou real da pista, ele é dado pelo comprimento básico da pista, tá, que é esse comprimento aqui, que cada aeronave tem um diferente, né, comprimento básico da pista, que a gente chamou de LBP, vezes 3 coeficientes diferentes, tá, o coeficiente 1, coeficiente 2 e coeficiente 3. O coeficiente 1 é o coeficiente que vai inserir a influência da altitude, o coeficiente 2 da temperatura e o coeficiente 3 da declividade, certo? Vamos conhecer, então, como se calcula cada um desses coeficientes, né? O coeficiente C1, que é o coeficiente de altitude, ele vai inserir, né, 7% a cada 300 metros em relação ao nível do mar, tá? Então, ou seja, ele vai causar uma influência, né, ele de 7% no comprimento da pista, cada vez que eu tenho 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, meu coeficiente C1 vai ser o quê? Vai ser a altitude H dividido por 300 vezes 0,7 mais 1, tá? Já a temperatura, o coeficiente C2, é 1% de aumento para cada grau Celsius que exceder a temperatura padrão de 15 graus, tá? Então, veja só. C2, então, é 1 mais TR menos TP. TR é a temperatura de referência, TP é a temperatura padrão, isso vezes 0,01%, tá? Sendo que TP pode ser calculado a partir da expressão 15 menos 0,0066 vezes a altitude H, tá? Então, eu calculo a minha temperatura padrão, pego a minha temperatura de referência, pode ser a média de temperatura anual ali da região, e aí subtraio, tá? Ou aqui, na verdade, para a gente trabalhar em segurança, né, o ideal é que a gente pegue as temperaturas mais altas, né, para a gente ter essa diferença maior e ter aí a maior influência possível. Né? Então, pega ali as temperaturas mais altas no verão, né? E por fim, nós temos o coeficiente C3 de declividade de pista, que ele é calculado a partir da expressão 1 mais a declividade efetiva vezes 0,10, ok? E aí depois a gente só multiplica esses 3 coeficientes pelo comprimento básico da pista para a gente encontrar o comprimento real da pista. A gente vai resolver um exercício na sequência, tá? E agora, para a gente comentar ainda sobre dimensionamento de pavimentos flexíveis, o pavimento de uma pista, né, em um aeroporto, ele deve ser capaz de suportar o peso da aeronave no pouso e na decolagem quantas vezes forem necessárias sem apresentar deformação. Né? O ideal é que o pavimento tenha uma boa durabilidade. O pavimento ele vai ser pavimento flexível, tá? Com revestimento em CBUQ, concreto usinado a quente, né? Concreto betuminoso usinado a quente. Além do revestimento em CBUQ, ele vai ser composto por uma base e uma subbase e um subleito e um reforço de subleito, eventualmente, tá? Então, sempre revestimento, base, subbase e um reforço de subleito, quando for o caso. A estrutura desse pavimento, ele vai depender
da característica geotécnica da base, tá? Ou seja, do CBR, do meu solo ali, da base, o peso do avião na decolagem e o número de ciclos de decolagem, tá? Então, a gente vai usar sempre ábacos como esse para fazer o dimensionamento da espessura total do revestimento, né? Do pavimento flexível, né? Não do revestimento, tá? Aqui a gente está calculando o comprimento, a altura total do meu pavimento flexível, incluindo base e subbase, tá? Então, veja bem, ó, a gente tem um ábaco que aqui nós temos um eixo com CBR, aqui nós temos curvas do peso bruto da aeronave, aqui a gente tem curvas das decolagens anuais. E por fim, aqui embaixo a gente tem a espessura de pavimento, né? Então, como funciona esse ábaco? Primeiro eu pego o valor de CBR, tá? Aí o valor de CBR do meu solo eu vou cruzar com a curva de peso bruto do avião, tá? Da aeronave. Aí eu cruzo aqui com o peso da minha aeronave. E aí eu vou rebater na horizontal para as minhas curvas de decolagens anuais, tá? O número de ciclos de decolagem, ó, eu rebato aqui. E aí, por fim, eu rebato na vertical aqui para encontrar a espessura do meu pavimento, tá? Dessa forma, ó. Né? Eu venho com o CBR, rebato na curva de peso bruto da aeronave, depois rebato de novo na curva das decolagens anuais e rebato aqui na vertical, por fim, no meu eixo, que tem os valores aí de espessura de pavimento. Vamos resolver. E nessa situação problema, a gente vai justamente, né, calcular o comprimento real necessário de pista e fazer o dimensionamento, tá? Vamos lá. Essa situação problema 2, então, trata-se aí de uma ampliação do aeroporto Salgado Filho. A sua missão aqui é conhecer os itens básicos de dos aeroportos, a fim de compreender o andamento do projeto, calcular aí o comprimento e a espessura do pavimento. Vamos lá, então. Ó. Quais informações são necessárias? Aqui, então, trata-se para essa pista, né? Ó, Aeroporto Salgado Filho, tá? Em uma das pistas desse aeroporto lá, ó. A aeronave de referência é a B737, tá? Uma aeronave de roda dupla e peso bruto de 31.300 quilos ou 68.860 libras ou pounds, né? Então, ó, aqui a gente já tem o modelo de referência da aeronave e o peso dela, tá? O aeroporto Salgado Filho está a 3 metros em relação ao nível do mar, então a sua altitude é de 3 metros, cuja temperatura média anual é de 19,5 graus. Então, ó, aqui eles usaram a temperatura média anual mesmo, tá? Então, a temperatura de referência é 19,5 graus. Já realizado, prevê uma frequência de 6.000 decolagens por ano, tá? Então, aqui a gente tem já a frequência de decolagem, 6.000. E o solo do local tem um CBR de 10. Considere pista com declividade de 0,5%. Faça o dimensionamento do pavimento flexível. Aqui a gente já tem todas as informações para calcular, tá? Então, inicialmente, a gente começa classificando essa pista, né? Opa, ó, veja bem, então, qual é a classificação dessa pista que nós estamos dimensionando, né? Ó, a aeronave é B737, né? A aeronave B737 está aqui, ó, né? Ela tem uma envergadura de 29 metros e um comprimento básico de pista de 1.920 metros. Qual vai ser a classificação dela? Bom, 29 metros de envergadura, né? Aqui ela está aqui, ó, classe C, né? Com envergadura entre 24 e 36 metros, tá? E o comprimento básico de pista é 1920, que é maior, ó, do que 1800, ele entra nessa classe 4. Então, o código de referência dessa pista vai ser aí uma pista de classe 4C, ok? A aeronave B737, envergadura de 29 metros, CB, comprimento básico de pista de 1920. A categoria dessa pista é 4C. E aí vamos calcular o seu comprimento. Para isso nós vamos precisar calcular os coeficientes de correção de altitude
de temperatura e de declividade, né? Então, primeiro, o coeficiente C1 de correção de altitude, tá? A gente tem que dividir a altitude, que no caso é 3 metros, né? O enunciado nos deu, ó, que o aeroporto ele está, a 3 metros em relação ao nível do mar, né? Então já está ali no litoral mesmo, né? Então, 3 metros, a altitude 3 metros, dividido por 300 vezes 0,7 mais 1. Eu tenho um coeficiente C1 de 1,01%, né? Um coeficiente bem baixinho, tá? Agora vamos calcular o coeficiente de correção de temperatura. Para isso, eu preciso calcular minha temperatura padrão, tá? Minha temperatura padrão é 15 menos 0,0066 vezes a altitude, tá? Porque 15 graus é a temperatura padrão para o nível 0 do mar, né? Então, para 3 metros, eu substituo a altitude por 3 e encontro que a minha temperatura padrão para o local do aeroporto é de 14,98 graus. E aí eu venho na minha equação de C2, né? O coeficiente de correção de temperatura e altitude é 1 mais a temperatura de referência, que o enunciado nos deu, é uma temperatura média anual de 19,5 graus, tá? Menos a temperatura padrão, que a gente acabou de calcular, né? 14,98. Então, menos 14,98 vezes 0,01. Isso me dá um coeficiente C2 de correção de 1,04, ok? E aí, por fim, a gente calcula o coeficiente de correção da declividade em função da declividade efetiva, né? O coeficiente C3 é 1 mais a declividade efetiva vezes 0,10. E o enunciado nos deu aqui, ó, que essa pista tem uma declividade de 0,5%. Né? Então, daí a gente vem aqui e a gente entra com esse valor em porcentagem mesmo, tá? 1 mais 0,5 vezes 0,10 mais 1, eu encontro aí um coeficiente de correção de 1,05, tá? Muito bem, aí para calcular o comprimento necessário é só multiplicar o comprimento básico de pista, que para essa aeronave, né, é 1920 metros, tá? Que é uma B737, né? Então, multiplico 1920 pelo coeficiente C1, C2 e C3. E encontro que o meu coeficiente real da pista é de 2.117,61 metros. Eu preciso aí de mais de 2 quilômetros, né? 2.117 metros de pista para essa aeronave decolar e pousar com segurança. Vamos agora fazer o dimensionamento da espessura desse pavimento. Vamos lá? Então, ó, o enunciado nos disse que o CBR do solo é 10, tá? 10% aqui, CBR, e que o peso dessa aeronave é 68.860 libras. Então, qual dessas curvas eu vou poder utilizar? Eu vou arredondar isso aqui para 75.000 libras para poder usar essa curva aqui, tá vendo? Ó? A gente pode arredondar para mais, que daí está a favor da segurança, né? Então, eu vou cruzar esse valor de CBR nessa curva de peso de aeronave 75.000 libras, tá? É o que eu vou fazer, ó, cruzei, certo? Aí eu vou pegar esse ponto aqui e rebater nas minhas curvas de decolagens anuais. Nesse caso, o enunciado nos disse que esse aeroporto, essa pista vai ter 6.000 decolagens por ano. Eu tenho uma curva de 6.000 aqui, ó. Essa curva do meio aqui, ó, bem essa curva do meio, tá? Então eu vou pegar aqui e vou rebater nessa curva do meio aqui, tá? Aqui em verde, tá bom? E aí, por fim, eu pego e desço na vertical até o meu eixo de espessura. Desci, então eu encontrei o quê? Né? Que eu preciso, para essas condições de CBR, aeronave e número de decolagens, eu preciso de um pavimento com uma espessura total de 16,5 inches ou polegadas, que é o equivalente aí a 42 centímetros aproximadamente, tá? Então, o comprimento, a espessura total
desse pavimento é de 42 centímetros, tá? E aí veja só o que esse ábaco nos diz, né? Ó, o revestimento flexível em CBUQ tem que ser de 10 centímetros para áreas críticas e 8 centímetros para áreas não críticas. Vamos utilizar 10 centímetros de revestimento, então, né? Por precaução. Lembrando que essas curvas elas são baseadas em 20 anos de vida útil para o pavimento, tá? Então, o que a gente usa, o que a gente especifica no nosso projeto de pavimento? Que nós vamos adotar aí 10 centímetros de revestimento em CBUQ, mais 32 centímetros de base e subbase, o que vai me dar uma espessura total de 42 centímetros para o pavimento, ok? Pessoal, nossa, hoje a aula foi meio corridinha, mas nós temos alguns minutinhos para as dúvidas finais, tá? Então vamos ver aí o que vocês mandaram. Ó, Kevin mandou bom dia aqui também, bom dia. Kevin, Nicolas e André mandaram também, né? Vamos ver, recebemos algumas dúvidas aqui, ó. O Marco mandou bom dia, a Arlete mandou bom dia, tá? E nós recebemos algumas dúvidas do André Matheus e do David. Eu vou publicar aqui e vou dar uma olhadinha nelas, espera aí. Vamos ver aqui o que chegou pra gente. O André falou que o nome da matéria é Logística Empresarial e Engenharia de Transporte, né? Que vocês vão estudar todos esses modais, né? Vocês vão voltar a falar sobre portos e aeroportos nessa disciplina também. Aí o André Matheus mandou o seguinte comentário, tá? A seguinte contribuição. Sim, é muito difícil desenvolver qualquer outro modal, né? Além do rodoviário, normalmente por causa aí de certas barreiras políticas ou judiciais. Aí ele cita um exemplo do estado dele, né? Exemplo, meu estado que estava tentando desenvolver o transporte ferroviário. Exatamente, André. O problema é que nesses casos a gente tem muito lobby também, né? De empresas, né? Você tem, imagina, o setor de logística, né, que utiliza aí o modal rodoviário, né, essas grandes empresas de distribuição, né, grandes empresas de caminhoneiro, né, de caminhões aí, de transporte, né, essas empresas elas são muito organizadas, elas também têm um lobby político muito forte, né, lá em Brasília. Além do que falta força política, né? Falta vontade política de desenvolver esses outros modais. Então, infelizmente, e aqui o Brasil ele é muito dependente do rodoviário, tá? Porque os outros países desenvolvidos, eles exploram muito o modal ferroviário e o que podem do hidroviário, tá? A gente não é tão abençoado aí por natureza, a gente tem uma malha hídrica tão grande, era para a gente usar o modal hidroviário, né, disparado aí, né? A gente precisa mudar realmente essa nossa concepção de modais no nosso país, é bem problemática. O André Matheus mandou a seguinte dúvida. Professor, eu faço o cálculo de dimensões mínimas da hidrovia e não tem um valor diferente da área mínima? Eu faço o cálculo de dimensões mínimas da hidrovia e não tem um valor diferente da área mínima? Refaço o cálculo? André, você quer dizer que se o cálculo que você fizer não atender a área mínima, mas você vai fazer se não atender, o que você faz? Não, se eventualmente você não por exemplo, se você tem uma qualquer coisa refaz depois, refaz a dúvida, André, para ver se eu entendo melhor, mas eu acho que o que você perguntou foi o seguinte: se você tem uma embarcação tipo, e aí está estudando para ver se a sua hidrovia pode ou não com essa embarcação, tá? O que você vai fazer? Se você verificar que a sua hidrovia não tem ali a altura, profundidade, largura ou área molhada, né, equivalente àqueles valores de referência que a gente viu, se não tiver, tá? A solução é que você faça alguma obra, tá, de canalização, de melhoramento naquela via, para abrir, né, aumentar a sua largura ou a sua profundidade, quando for o caso, ou então você vai ter que limitar a embarcação. Olha, essa embarcação não pode navegar aqui. Aqui vai navegar apenas embarcações de até tanto
valor ali de calado e de boca, tá? Daí realmente tem que limitar, não tem o que fazer, né? Ou você vai fazer alguma obra de melhoria naquele canal, que pode às vezes ser muito caro, né? E vai depender do que compensar mais. O David, ou Davi, né, perguntou: bom dia, professor. Em caso de pouso forçado, isso também pode se aplicar ou a pista não pode receber um avião maior mesmo que ele esteja no ar com defeito? Ah, não, o Davi, daí sim, né? Em caso de pouso forçado, daí sim, tá? Pode sim, né? Esses valores de referência de peso da aeronave, né? Ele lembra, né? Eu vou até voltar aqui um slide, ó. Esse valor aqui, né, de peso de aeronave, ele é, né, tanto o peso quanto o número de decolagens, toda essa composição, ela é feita para uma vida útil de pavimento de 20 anos, né? Então, é pensando aí em um pavimento de durabilidade de 20 anos, que vai receber aí, né, embarcações de peso aí de no máximo tanto, com decolagens de tanto por ano, tá? São os valores de referência. Mas em caso de pouso forçado, não, né? Aí realmente, né, em pouso forçado você vai pousar, né, em campo, em gramado, em que der, né? Pode sim, não tem problema, tá? Só mais algumas coisas aqui. Ó, o nosso tempo já passou, mas como é a última aula, eu vou ficar um minutinho a mais, tá, pessoal? O Kevin perguntou sobre a declividade, repeti a parte da declividade, vou repetir. E o Nicolas perguntou sobre o que é exatamente uma draga, né? Tá, vamos voltar nesses pontos então, tá bom? A declividade, tá? O coeficiente de correção da declividade, o coeficiente de correção da declividade, ele vai levar em consideração em como a declividade da pista vai afetar esse processo de decolagem ou pouso, tá? Se eu tivesse, né, uma declividade zero, tá? Né, se a declividade da minha pista fosse zero, aí esse coeficiente ia ser 1, né? Eu não ia ter nenhuma majoração. Mas a gente não tem uma declividade zero, a gente sempre vai ter alguma declividade mínima da pista, tá? E essa declividade da pista, que ela é inclusive importante para a drenagem da própria pista, né? Essa declividade da pista, ela influencia, né, na decolagem, na aceleração, na decolagem da aeronave, né? Então eu preciso, em função dessa declividade, majorar um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho o meu comprimento básico da pista, tá? E aí é o que? É a declividade efetiva vezes 0,1 mais 1, né? Esse vezes 0,1 é como se eu estivesse pegando essa declividade efetiva e dividindo por 100, né? Por isso que a gente entra aqui com essa declividade efetiva em porcentagem, tá? Ó, a gente calculou aqui, né? Ó. A gente tinha, no nosso exemplo, uma declividade efetiva de 0,5%, né? Então 0,5 vezes 0,10, mais 1, eu tenho o quê? Um coeficiente de 1,05, tá? É por isso. E aí, em relação a, né, as dragas, ó, aqui a gente não vai ter tempo, né, de ver algum videozinho e tal, mas as dragas são sistemas utilizados, né, embarcações mais sistema de tubulações, tá? Utilizados para retirada de sedimentos do fundo do rio, do oceano ou do rio, né, de um corpo hídrico qualquer, tá? Então, o processo de dragagem é o processo de retirada de sólidos, de sedimentos do fundo de um rio, tá? Ou de um oceano, certo? E aí, essa dragagem ela pode ser hidráulica, quando funcionar como um aspirador, ou mecânica, quando funcionar como uma escavadeira, né? Para retirada de pedras e rochas. E aí você sempre vai precisar, né? De uma embarcação draga, perdão, e aí essa embarcação ela vai ser dotada. Aqui nesse caso, né? É uma draga com tubo de sucção, né? Então é uma draga hidráulica, ó. Então você tem aqui esse tubo de sucção, aqui a gente tem, né, esse tubo succionando, aspirando os sedimentos da base desse trecho aqui. E aí depois todo esse lodo, né, esse sedimento que foi succionado, ele é recalcado para um outro ponto, né, onde eu posso fazer o lançamento seguro, tá? Dragagem é isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né?
Eu agradeço aqui pelos elogios que vocês mandaram, pessoal. Eu fico sempre muito feliz pelo feedback positivo de vocês, tá? Então, o Davi, o David, o Nicolas, tá? O Kevin, todo mundo aí que mandou um alô. Eu me despeço por aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade, aí numa próxima disciplina, tá? Desejo sucesso para vocês na carreira acadêmica aqui durante a universidade, depois na carreira profissional de vocês também. Desejo uma boa prova dessa disciplina, tá? Nas próximas semanas vocês vão estar fazendo as disciplinas, então desejo sucesso e um bom desempenho. Um grande abraço e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.